Olá, pessoal. Estamos na nossa aula 5, nossa última aula de conteúdo. Aqui a gente vai falar um pouco, né, mais de evolução de software, finalizar essa parte. Esse ano acabou a matéria e o ano que vem tem um revisional de todo o conteúdo que a gente viu na disciplina, para depois ter uma prova. Então, aqui é o sumário, né? O que é a evolução de software? O que é essa parte específica de manutenção de software? É o processo geral de mudança em um sistema depois que ele é liberado para uso. Então, depois que eu liberei o sistema para uso, naturalmente vão ocorrer mudanças. E a gente vai ver que tem três tipos de mudanças. A gente já viu as três mudanças em pequenos detalhes e hoje a gente vai ver de forma mais aprofundada. Qual das mudanças gera mais custo, qual que ocorre com mais frequência e assim por diante. Então, os tipos: correção de defeitos. Então, você encontrou algum erro no código, né? Adaptação ambiental, alguma nova lei, alguma norma que impôs você a mudar, e alguma nova funcionalidade. Então, às vezes, o cliente pediu um novo requisito, ou até mesmo a sua empresa, os seus negócios foram para outro mercado, outro nicho, então você tem que adicionar novas funcionalidades. Então, tenho esses três tipos, vou comentar um pouquinho de cada um deles. Correção de defeitos. Existem basicamente três subtipos, né? Essa correção de defeitos. Erros de codificação, no código mesmo, né? Esquecer um ponto e vírgula, dividir por zero. São relativamente baratos para serem corrigidos. E aqui vai ficando mais caro, mais complexo. Erros de projeto são mais caros, ou seja, você projetou o software de maneira errada, pois podem implicar reescrever vários componentes de programa. Então, erros de projeto não envolve apenas um código específico, pode envolver vários componentes. E tem o pior ainda, que é o erro de requisito. Você não entendeu bem o que o cliente pediu. Então, erros de requisitos são os mais caros de todos esses três para se corrigir, devido ao extenso reprojeto de sistema que pode ser necessário. Tá bom? Então, aqui é só no código. Aqui é em parte do projeto. E aqui não, que você vai ter que mexer em todo o projeto. Vai ter que fazer um reprojeto de sistema, porque os requisitos estavam errados. Você entendeu errado, então tem erro nos requisitos. Adaptação ambiental, relacionada às novas leis, novas normas, ou até mesmo algumas considerações de hardware ou de software. Então é necessário quando algum aspecto do ambiente do sistema, como o hardware, a plataforma do sistema operacional ou outro software de apoio, sofre uma mudança. E o último tipo é a adição de funcionalidade. Necessário quando os requisitos de sistema mudam em resposta às mudanças organizacionais ou de negócios. O importante aqui é o seguinte, esse tipo de manutenção de software é o que mais ocorre. Então, a escala de mudanças necessárias para o software é frequentemente muito maior do que para os outros tipos de manutenção. Então, como você quer sempre competir no mercado, então normalmente sempre tem alguma mudança no seu negócio. Então você vai ter que adicionar novas funcionalidades. Isso daqui ocorre muito mais do que adaptação ambiental ou correção de defeitos. Tá bom? Tá. Vamos analisar o seguinte agora, o custo. Isso daqui é uma estimativa, mas dá para ter uma ideia em relação ao custo gasto para cada tipo de manutenção de software. Então, correção de defeitos, 17%. Adaptação, né, de software seria a parte de adaptação ambiental, que mexe com software ou hardware, 18%. E mais da metade do custo relacionado à adição ou modificação de funcionalidade. Então, vocês observem que o custo aqui é alto. A gente vai entender um pouquinho melhor por que o custo é tão alto. Bom, geralmente vale a pena investir esforços no projeto e implementação de um sistema para redução de custos de mudanças futuras. O que eu estou falando aqui? Para reduzir esse custo com novas funcionalidades, eu levo um tempo maior, gasto mais no projeto e na implementação. Então, eu penso um pouco melhor no projeto e na implementação para que
eu precise adicionar um número mínimo possível de funcionalidades novas, ou até mesmo se eu tiver que adicionar, o meu software esteja pronto para receber essa nova funcionalidade. Então, o que eu estou falando aqui? Adicionar uma nova funcionalidade após a liberação é caro, porque é necessário tempo para aprender o sistema e analisar o impacto das alterações propostas. Então, cada nova funcionalidade que vai ser implementada, você vai levar um tempo para aprender o sistema. O que eu quero dizer com isso daqui? Nem sempre a equipe de desenvolvimento é a mesma equipe de manutenção. Elas são as mesmas equipes. Então, às vezes, a equipe de manutenção, ela sendo diferente da equipe de desenvolvimento, ela vai levar um tempo para aprender o sistema, como que funciona o sistema, para, a partir daí, implementar a nova funcionalidade. Mas não é só isso, né? Toda mudança, você tem que analisar o impacto daquela mudança, tá bom? Então, o custo de adicionar uma nova funcionalidade quando o software já foi liberado é muito caro. Então, a gente tem que tentar diminuir isso. E aqui tem como diminuir isso. Investir esforço no projeto de implementação, tá bom? Aqui tem um exemplo, ó. Olha que interessante. Sistema 1, tá bom? Aqui em relação ao custo total. E aqui o sistema 2. Então, observem o seguinte aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. O sistema 1, ele gastou um pouco mais no desenvolvimento. Então, aqui eu acho que é cerca de 25 mil reais a mais, ou 25 mil dólares a mais em desenvolvimento, que o sistema 2. Tá bom? Então, eu investi mais no projeto e implementação, que é a parte de desenvolvimento. Perfeito? E esse investir a mais fez com que eu diminuísse o custo de manutenção. Bom, vamos lá. Aqui no final, ó, eu tenho uma redução no custo total de 100 mil dólares ou 100 mil reais. Então, eu investi 25 mil a mais em desenvolvimento e no custo total eu reduzi 100 mil. Tá bom? Então, aqui eu estou falando o seguinte: compensa investir mais em desenvolvimento, porque depois seu custo com manutenção vai ser menor. Continuando aqui. Então, é mais caro adicionar funcionalidade depois que o sistema está em operação do que implementar a mesma funcionalidade durante o desenvolvimento. Isso que a gente está falando desde aqui, tá bom? Mas quais são os motivos? Eu acabei já comentando os motivos, mas são 4 os motivos: estabilidade da equipe, más práticas de desenvolvimento, qualificações de pessoal e idade do programa e estrutura. Estabilidade da equipe. O que acontece? Então, nem sempre a equipe de manutenção é a mesma que a equipe de desenvolvimento, tá bom? Às vezes, se a sua equipe tinha 10 membros no desenvolvimento, na hora que for fazer a manutenção só tem 2 dos 10. Porque existe uma alta rotatividade em relação a mudar de projetos, trabalhar em outro setor e assim por diante nas equipes de TI, tá bom? Então é nesse sentido esse primeiro motivo aqui: uso de novas ou adaptadas equipes. O próximo, más práticas de desenvolvimento. Então vamos lá. Se você, como equipe de desenvolvimento, você sabe que você não vai precisar fazer a manutenção, que a manutenção vai ser feita por uma outra equipe, você vai desenvolver da maneira mais rápida possível e sem pensar na evolução do software. Então, você desenvolver um software sem pensar no futuro, sem pensar na evolução do software, é bem mais fácil, bem mais rápido, bem mais barato fazer o software do que se você for pensar em evoluções do software, tá bom? Então, aqui é no sentido seguinte, ó, eu tenho um contrato específico para a equipe de desenvolvimento, que é diferente do contrato da equipe de manutenção. E aí isso gera as más práticas de desenvolvimento, tá bom? Isso que eu acabei de falar. Qualificações de pessoal. Isso aqui é uma crítica à TI como um todo. Então, a gente não dá atenção para a manutenção de software.
A equipe de manutenção de software, a qualificação do pessoal de manutenção de software, ela é baixa. Eles não estão preparados, eles não sabem muito do desenvolvimento. Não do desenvolvimento desse projeto em específico, mas do desenvolvimento como um todo. Então, o pessoal é ruim de serviço, colocar entre aspas aí. A equipe de manutenção é relativamente inexperiente. E por fim, idade do programa e estrutura. Então, às vezes, você vai fazer a manutenção do software e já é um programa bem antigo. Então, você nem conhece a linguagem que está sendo desenvolvida, ou até mesmo ele é bem antigo que você vai ter que reestruturar ele, colocando aperfeiçoamentos daquela linguagem, ou trocando de linguagem, e assim por diante. Tá bom? Então, esse quarto motivo aí, ó, é a ideia dos programas velhos. Perfeito? Então, a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição.